Boa noite a todos. Tá. Obrigada pela presença. Nós vamos fazer a abertura dos trabalhos desta noite, tá? Vamos começar pelos nossos recados, depois nós faremos a leitura da psicografia desta noite e entregaremos, para o palestrante. Um recado que nós temos e que os trabalhadores, aqueles que participam do grupo devem ter visto, é que as filipetas para sacolinhas de Natal das crianças assistidas pela nossa casa já estão prontas, tá? Podem ser retiradas com a Elaine Ribeiro e quem não a conhecer, não tiver contato, pode perguntar na secretaria que vai ser encaminhado. Tem bastante sacolinha ainda disponível, o Natal está longe, mas está perto, né? Rapidinho está aí. Então, nós temos ali na nossa mesa o jornalzinho que o nosso amigo Celso traz. Aqui, ele fica ali à disposição, é o divulgador. É um jornalzinho de um centro aqui de Santo André mesmo, Irmã Marli, que também faz um serviço assistencial muito bonito. E ele traz matérias muito interessantes para nós e faz a divulgação do trabalho deles também, tá bom? É em São Bernardo, essa casa, tá? Eu vou ler a psicografia então agora. Mentória. Melhores amigos projetam suas luzes neste abrigo de luz. Muito se faz por uma instituição espírita, pelo bem da integridade dos postulados doutrinários e pela primazia do Evangelho de Jesus. Todos os tarefeiros recebem proteção. Ninguém fica à retaguarda dos tratamentos apropriados. Todos os assistidos e frequentadores, público em geral, recebe a cobertura da prece dos maiores que rogam pelo auxílio divino. Jesus, meus amigos, patrocina toda ação no bem. Não julguem que há negligência na casa do Senhor. Assim, rogamos a todos que fortifiquem a fé e a boa vontade, a fim de deliberarmos algumas ações específicas. Tudo virá em tempo propício. As sementes germinam somente quando o solo oferece as condições tão esperadas para o desenvolvimento. Que o Evangelho floresça em cada coração e que o botão do amor desabroche a espargir o suave perfume da esperança e a beleza da fé. Nunca estamos sós. É o que deseja a equipe espiritual deste núcleo. Essa psicografia foi recebida aqui na casa em 23/7/2022. E vamos fortalecendo então nossa fé, na certeza de que todos nós seremos assistidos, de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa necessidade, Vou fazer então a prece e a abertura dos trabalhos. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, participando do Evangelho nesta casa espírita. Mestre Jesus, que vós se faça presente através dos espíritos superiores que nos acompanhem em todos os trabalhos. Que o nosso irmão Wellington seja inspirado para que as palavras que trouxer venham nos ajudar no fortalecimento da nossa fé. Que a ação espiritual se faça presente.
Que assim seja, com a graça de Deus. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva o coração de cada um de nós. Que a gente encontre na noite de hoje bem o convite que teve aqui na psicografia, né? O encontro com amor, com respeito, com carinho, com amor por nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. O Cristo disse: conhecerão meus discípulos por muito se amarem. E nós estamos a caminho do amor. Estamos flertando com Ele. Estamos olhando e simpatizando. Sabe aquele momento em que você conhece alguém, o amor da sua vida? Você conhece um companheiro de longa data? Porque o amor é o caminho para cada um de nós, para todos nós. Mas o apóstolo Tiago nos disse que muitas vezes nós somos guiados pelo egoísmo e pura e simplesmente vamos nos deixando envolver pelas necessidades da vida. Porque às vezes a gente se esquece que estamos aqui para desenvolver a nós mesmos, para aprendermos a amar, para aprendermos a sermos pessoas em paz e melhores. Então vem a proposta quando nós conhecemos o Cristo, né? Que é conhecer a si mesmo e trabalhar as necessidades que temos. Porque muitas vezes a gente se aproxima, parece que tomamos jeito, parece que melhoramos, parece que conseguimos. Aí às vezes a gente vai se afastando de tudo isso. Eu não sei se vocês já caíram em alguma armadilha. Sabe quando você cai numa armadilha e você tenta se soltar e consegue? Aí o que a gente faz em seguida? A gente se fortalece na fé, volta para casa, porque às vezes a gente estava afastado, volta para fazer o evangelho, porque às vezes tinha parado, voltamos a ler, porque às vezes também estava se deixando levar. Ou a gente vai lá e percebe que só se soltou porque o nó não estava bem dado. E aí, o que nós fazemos? Damos um nó mais forte e pisamos de novo na armadilha? Às vezes, muitas são as vezes, nós fazemos isso. A gente não vai percebendo o dia a dia. Aí a gente vai flertando com as imperfeições, com os defeitos que temos. Com egoísmo novamente, com a vontade de fazer somente o que queremos, sem perguntar se é o melhor para o outro. Por alguns momentos, a gente se esquece até da proposta de sermos melhores. Porque ao longo da caminhada, nós temos uma vontade imensa de conhecer de fato Jesus. Gente, eu sempre tive vontade de saber mais. Eu sempre tive curiosidade de saber como eram os mecanismos da vida desde pequenininho. E eu confesso a vocês, uma das coisas que foi feita quando eu fui reencarnar é que mamãe queria muito um filho homem. Então ela fez o quê? Ela fez uma promessa. Quando nascer, quando fizer 7 anos, vai para o seminário. Vai ser padre. Prometo, Senhor. A promessa era dela, mas eu que devo cumprir. E quando fez 7 anos, arrumou as malas, vai para o seminário, né? Não tiveram coragem. Não tiveram essa coragem. Começou a choradeira e não foi. Mas eu sempre que eu fazia arte, eu não sei se vocês fazem ou já fizeram na infância, qualquer coisa, mamãe dizia, é porque eu não pus no seminário. É porque eu não paguei a promessa. Então, às vezes, o que eu fazia? Eu tinha uma vontade imensa de andar na linha. Não era medo de ir para o seminário, mas eu queria andar na linha.
Então, eu percebia, eu me arrumava para ir na missa, eu me arrumava para... Mas eu não percebia, não me sensibilizava o suficiente. O Jesus que me apresentavam. O problema não era a religião, o problema era a forma que eu via, a forma que eu recebia tudo isso. Então, tinha minhas dúvidas. E uma das grandes dúvidas que eu tinha antes de conhecer a doutrina era se o mundo ia acabar. Eu queria saber. Mas para quem eu vou perguntar? Eu cresci me perguntando, porque meus pais não tinham religião. Para o meu avô, é a pessoa mais velha que eu conheço. Só que eu vim para São Paulo e me afastei dele. E não era fácil que nem hoje zapear, né? Falar um com o outro, não era tão simples. E eu tive com ele, por um desses acasos da vida, eu já tinha a resposta. Mas, sabe como é? Em 96 ele tinha 96 anos. E eu tive com ele num alpendre, um sol escaldante, nós naquela sombrinha. Do meio do nada, ele se vira para mim e fala assim, meu filho, você acha que o mundo acaba? Aí eu falei, nossa, lembrei de tudo, né? Aí eu devolvi a pergunta, eu não sei o que o senhor acha. Aí ele falou, acaba nada, meu filho, isso é coisa da rainha. Então ele falava muito isso, né? Ele desencarnou aos 99 anos, em 99. E eu percebo que na vida, quando a gente quer respostas, nós temos que buscar. Então, eu conheci a doutrina espírita, eu não sei se isso aconteceu com vocês. Quando eu conheci, eu falei, não é possível que eu já não sabia disso antes. É assim mesmo. E eu comecei a me identificar. Por quê? Porque foi apresentado um Deus de amor. Não foi apresentado um Deus sentado no trono, mandando multidões ao inferno, não. Foi apresentado um Deus diferente. Foi apresentado um Jesus bem próximo de nós. E aí eu comecei a querer me melhorar. Aí eu achei que eu tinha o conhecimento, eu achei que eu já era espírita. Eu já tinha lido 2 livros da Zíbia, gente. Eu achei que eu me sentia o espírita, mas as dúvidas continuavam. Então eu comecei a querer sanar essas dúvidas, a querer me melhorar, porque a grande questão é se melhorar, é parar com o conflito desse homem que nós éramos e se render à necessidade constante de sermos melhores. Porque é o que nós precisamos para poder ter um bom manual de boa convivência um com os outros, para poder suprir as necessidades tão nossas. Porque eu não sei vocês, mas tem hora que a dor nos visita, tem hora que a dificuldade bate na porta. E a gente faz o quê? A gente começa a orar, a gente começa a confiar, a gente começa a fazer leitura. Deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver se eu tenho responsabilidade nisso, porque se eu não tiver nesse momento, pode ser que ontem eu tive. Porque a vida é plantação e colheita. Às vezes, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a plantação é nessa, não é na outra. É nessa. Só que a gente não está disposto a olhar, não está disposto, porque não lemos e estudamos e internalizamos tanto o livro dos Espíritos, o Evangelho, da forma que deveríamos. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente vai encontrando respostas. E vai vencendo medos, e vai vencendo vícios, e vai vencendo dificuldades. Uma das grandes vergonhas que eu tinha era que eu queria muito ser passista, mas eu fumava. Então eu tinha que parar com isso. Então eu pedi muito a Deus, eu não sei quando vocês estão com dificuldade, o que é que vocês fazem? Eu abri o Evangelho. E aí caiu nas preces. E ali eu tinha fumado tanto aquele dia, eu fumava Marlboro, um cigarro muito forte. E aí naquele dia estava me incomodando mais que todos os outros dias, né? Porque a gente vai plantando. E chega uma hora que a colheita chega. Chega uma hora que você começa a ler, você começa a estudar, já não serve mais para você determinadas atitudes. Então você se cobra. Não é o outro, gente, não é cobrar o outro. Porque isso eu sei que vocês não fazem. Mas eu falo se cobrar. E quando a gente começa a se cobrar, num desses dias que eu abri o Evangelho, caiu nas preces. E aí eu comecei a fazer prece.
E aí era de noite já era mais ou menos 1h da manhã. E aí eu falei assim, nunca mais vou fumar, porque eu vou ser passista. E aí eu me lembro que eu pensei assim, nossa, mas eu ainda tenho um cigarro lá, né? E aí eu acabei que falei, não vou fazer isso, acabei de fazer pressa, Eu falei, não, vou me levantar, vou fumar o último cigarro e nunca mais vou fumar. E foi assim, gente. Toda vez que dava vontade, eu bebia água. Fui para o tratamento, fiz curso de passe e comecei a fazer o que eu tanto gosto, que é ser passista. E comecei a perceber que na vida a gente tem armadilhas que nós mesmos criamos. E é assim com a alimentação, é assim com vício alimentar, é assim também com determinados vícios de palavra, da forma de falar com as pessoas, de não olhar nos olhos, de não falar abertamente o que sente. Às vezes a gente pensa que o outro acha isso de nós. Não sei se... Eu sei que talvez com vocês não acontece isso, mas comigo acontece. E aí a gente faz o quê? Vai lá e conversa com ele. Se abre o coração. Mas, gente, é importante a gente fazer uma prece em torno de tudo isso, antes de qualquer diálogo, antes de procurar alguma coisa. Porque quando vem o estudo, quando vem a informação, a gente quer se melhorar. E aí começa a ter o conflito. A primeira vontade que tem é o quê? Abandonar. A primeira vontade é porque assim, não, eu não quero mais ser isso, mas eu sou. E aí começa a ter o conflito do homem velho, que nós éramos, com o homem novo, que nós estamos querendo ser. O real com o ideal. E qual é o ideal? É a gente começar a vivenciar tudo que estamos aprendendo. É nós começarmos a perceber que podemos amar, que podemos ouvir, que podemos respeitar. A gente pode até dar orientação, mas se o outro não quer, como que a gente vai fazer isso? Não dá para obrigar o outro a ser o que a gente quer. Todo mundo conhece o Fernando? Fernando é um menino terrível, gente. Fernando tem sempre uma resposta pronta. Quando a professora fala, tá lá. E leva isso adiante, adora tocar campainha. Eu também gostava. Não gosto mais. E aí Fernando era terrível. Até o maltrato com os animais. Com os coleguinhas, vixe, é um terror na hora do recreio. Gente, é impressionante o que o Fernando faz. E aí, a mãe tentou de tudo para mudar isso. Quantas vezes foi chamada na escola? Quantas vezes ralhou, conversou, tentou de tudo? Tirou o videogame, tirou tudo, mas nada resolvia. Aí ela fez o quê? Na preocupação de mãe, começou toda noite a orar a Deus, para encontrar uma resposta. Eu sei que enquanto eu durmo, eu não preciso dormir, meu corpo precisa, mas eu não. Então me leve para um lugar onde eu possa entender, por favor, Senhor, uma maneira de ajudar o Fernando, o filho. E aí, foi todas as noites, insistindo. Um belo dia o Fernando foi dormir. E aí ele sonhou que estava numa calçada cheia de grades, em torno de um parque lindo, onde tinha todas as crianças lá dentro da escola, crianças que ele conhecia na vida, brincando, se divertindo, e aí ele começou a correr para achar a entrada. Enquanto andou a noite inteira e não achava o portão para entrar lá. No outro dia ele acordou, ele queria estar lá. Ele via alegria nos olhos das crianças. Então ele falou, mãe, olha o que eu sonhei. Eu queria entrar lá dentro, mas eu não consegui. E aí ela falou, começa a orar, começa a modificar-se, começa a ouvir o que eu estou te falando, começa a perceber, começa a modificar. E todas as noites ele tinha o mesmo sonho, gente. Que a gente sabe que não era sonho. E ele dava a volta em torno daquilo, ele querendo entrar e não achava o portão. Aí ele começou a modificar-se. Ele começou a orar, ele começou a ler aqueles livrinhos que a mãe deixava lá. Ele começou a perceber, até que um dia, depois de um bom tempo, já muito modificado, já uma outra criança,
ele achou o portão, mas estava fechado. Ele não conseguiu entrar. E aí foi se modificando, até que um dia Fernando conseguiu, achou os portões abertos e lá adentrou. A alegria que esse menino sentiu ao estar com os outros, em conviver, em se divertir, aquela alegria era contagiante. Já pensou se fosse nós que estivesse andando nessa calçada e lá dentro tivesse Jesus falando e a gente queria ouvir, nós queríamos estar lá, a gente queria estar o mais próximo possível. Nós iríamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Porque existem necessidades na vida de mudança. Porque chega uma hora que nós não queremos mais as atividades que tínhamos. Até as amizades mudam com o passar do tempo. Por quê? Porque os valores vão se modificando, nós vamos se tornando pessoas diferentes e a gente até olha e fala assim, nossa, como eu andava com ele. Às vezes é assim, não julgando o outro, mas entendendo que parece que os elos se cortaram. Parece que certas atitudes, certas palavras, certas baladas, certos entendimentos não é mais para nós. Por quê? Porque não satisfaz mais. Nós queremos o quê? Vivenciar as coisas, ver a alegria de fazer o bem. Quando existe a tarefa, que nem eu vi falando da sacolinha. Gente, quando uma criança recebe aquilo, o que a gente vê nos olhos deles é essa a nossa balada, é essa o nosso interesse, é essa a nossa alegria. Quando a gente vê um companheiro que não está bem, adentrar e a gente percebe, né? A gente começa a conversar, a gente vai aos poucos abraçando, acolhendo e vê que ele veio para o passe, que ele melhorou. Como que a gente se sente? Numa alegria incontida. Quando a gente participa do encontro como o da noite de hoje, onde a gente recebe todas essas energias, a gente vê o preparo da espiritualidade para acolher cada um de nós. Ele faz com que a gente prenda um pouquinho a atenção de vocês para poder se esquecer um pouco do problema. E aí eles conseguirem ajudar, porque senão a gente não se desliga. Senão a gente continua tão preocupado com isso que não consegue. Meu pai, ele não tem religião. Ele acredita em Deus, ele fala para mim, mas ele não tem religião. E lembram do meu avô? Ele sonha com ele às vezes. E quando ele sonha, ele fala, é muito real. Nossa, outro dia ele falou para mim, mostrou lá de longe, onde ele morava. Nossa, um lugar verde, lindo. E eu não queria nem voltar. Aí, muitas foram as noites em que eles conversavam nesses encontros e papai sonhava com ele. E aí, um belo dia, papai falou, não, hoje eu vou até onde o senhor mora. E aí ele falou, até lá você não pode ir, mas eu vou te mostrar onde é. Vou te levar até o mais perto que você pode e vou te mostrar. E meu pai ficou encantado. Quando ele acordou, ele já pegou o telefone, já me ligou, falou, nossa, eu vi onde ele mora, mas eu não pude ir lá. Até que um belo dia, meu avô veio e falou para ele em sonho, eu não vou poder te ver mais. Aí ele falou, por quê, pai? Porque eu vou nascer na sua filha. E aí, papai acordou com aquilo, e depois de um tempo, minha irmã engravidou. Depois de um tempo, e minha sobrinha é tão apegada a ele, gente, que eu vou falar a vocês, não tem relevância se querer constatar se é ou não uma encarnação. O que vale é a palavra do Cristo, o amor, o sentimento, a aproximação que tem um com o outro. Então nós não sabemos qual é o elo que nós temos com os companheiros em casa, com o amor da nossa vida. Nós não sabemos. A gente sabe que está caminhando, mas nós não sabemos nem o que éramos lá atrás. Então façamos da melhor maneira possível. Para quê? Para não arrumar mais problemas, para tentar aproximar, para tentar se ajudar, para tentar se acolher, porque
muitas vezes são grandes companheiros que contam conosco. Aqui, eu adoro falar isso. Teve criança em casa. Criança é bom demais, é o melhor presente de Deus. Mas quando você tem, que não sai do colo, você não vê a hora quando chega alguém que você fala, fica um pouquinho com ele, só para mim ir no banheiro. Não é? Quando você sai, você já quer pegar de novo, eu sei o que é isso. Mas não é assim, gente. Às vezes eu fico pensando, o Cristo, ele fala assim para nós, tá vendo esse companheiro que está aí? Fica com ele só um pouquinho, que eu vou ali. Ele não vai, não. É só para a gente se cuidar um do outro. É assim com os amores da nossa vida, é assim com os nossos pais, é assim com os encontros, é assim com o chefe, com a sogra, é assim com todo mundo. Sabe, cuida um pouquinho para mim. E o que nós estamos fazendo? Quando chegar, como é que nós vamos fazer? Será que a gente cuidou bem? Será que a gente vai falar, olha, tá aqui. Olha, eu me lembro que na casa lá, quando vocês têm criança, vocês sabem como é. Meu filho hoje tem 17, mas quando ele tinha 3 anos, sabe assim, para segurar não dava. Era correndo para lá e para cá. Então o que nós combinávamos? Minha esposa ia assistir a palestra e eu ficava lá fora cuidando dele. E é uma porta de vidro, mas não é assim que nem essa, é menos divisória de ferro. E eu fiquei lá fora e um companheiro da casa conversando comigo, e lá a palestra acontecendo. Quando eu um pouquinho me esposa, eu sei que as mulheres não fazem isso. Minha esposa saiu brava, soltando, cadê o Vinícius? Ele foi na porta de vidro e batia com as 2 mãos, e eu estava, só conversando da casa, conversando do Corinthians, conversando de um monte de coisa, e não consegui ver. Aquele momento, a palestra praticamente parou dele batendo lá, e eu não percebi. Às vezes, na vida, nós fazemos isso com as pessoas, nós tiramos a nossa atenção. A gente não consegue ver o que ela precisa, porque a gente acha que já conhece. Eu vou por aqui e ele fica. Tá tudo bem, eu já sei como é. Não é assim, as pessoas se modificam, as necessidades mudam. Nós temos necessidades hoje que não tem nada a ver com o que nós tínhamos ontem. Então, que a gente possa falar delas com as pessoas que amamos. Falar delas, por quê? Porque a melhor maneira de vencer o egoísmo, a melhor maneira de nos aproximarmos um do outro, como eu disse, como Jesus disse, conhecerão meus discípulos por muito se amarem. Espíritas, não é por muito conhecerem, é por muito se amarem. Então nós temos uma necessidade imensa de vivenciar esse amor. E como que se vive isso? Sabendo da necessidade. Observa qual é a necessidade. Tente auxiliar, porque às vezes não dá, às vezes a gente não percebe. Outro dia a esposa me chamou e falou, vai lá e eu vou fazer macarronada. E faltavam 2 ingredientes. Quando eu cheguei lá, eu esqueci o que era. Então eu falei, eu vou levar o molho, eu vou levar o macarrão, né? E vou levar o queijo ralado. Porque um dos 3 são 2 e o outro fica sobrando. Isso é o quê, gente? Isso é não ouvir o outro. Isso é não ouvir o que o outro disse. Você olha, mas você não percebe. O mentor que o diga. Quantas vezes eles falam com a gente, nem sempre a gente ouve até onde convém, né? Até onde interessa, até onde dá, né? Porque outro dia, eu sei que não está certo isso, eu falei, parece que você nunca encarnou, né, cara? Porque você não sabe como é aqui. Sabe das necessidades. É que nós não queremos se dar por vencidos. Nós não viemos aqui para fazer a nossa vontade. Nós viemos aqui para trabalhar, para pegar no arado e vencer as dificuldades que surgem, os problemas. A vida não é do jeito que nós queremos. A vida é do jeito que nós precisamos. E cada um de nós tem a sua necessidade. Então, se a gente começar a ler o perímetro melhor, se a gente começar a observar o que a esposa fala, o que a sogra fala, o que a mãe fala, o que o marido fala, a gente vai começar a ter o quê?
A palavra do momento? Conexão. Nós vamos ter conexão. E se temos conexão, não adianta, vocês sabem disso, né? Se tiver sem sinal, se tiver sem conexão, você pode mandar a mensagem que for. Não chega. Então chega atrasada. Né? Então, o que nós estamos fazendo é não ter conexão da forma que deveríamos, da forma que poderíamos. Já pensou? A gente desencarna e observa o que veio trabalhar. E fala assim, nossa, eu poderia ter feito mais. Porque, às vezes, a gente não observa. E nós não estamos como folhas jogadas ao vento. Nós estamos amparados. Na própria psicografia aqui já falou. Muitos são os companheiros que cuidam de cada um de nós. Não é só o mentor não, gente. Né? É os amigos espirituais que não reencarnaram, que torcem por nós, que cuidam muito de nós. São companheiros familiares que não voltaram, eles ficaram lá na espiritualidade, amparando, cuidando, corrigindo, tentando auxiliar diante da necessidade de cada um de nós. Tem pessoas que simpatizaram. Eu fui na palestra, eu acho que eu gostei, vou acompanhar. Vamos ver qual é que é. E aí começa, ou então a ação que a gente tem na vida, a forma que a gente trata o outro em casa. A gente vai criando um time de pessoas que torcem por nós. E essas pessoas vão nos auxiliando. Ou nós mesmos vamos nos auxiliando, não é? Então eu gostaria de agradecer dizendo assim, que a gente possa se ajudar. Pelo menos não se sabotar. Porque tem horas que nós nos sabotamos. Tem horas que a gente faz o quê? A gente acha que não veio aqui para ser feliz. Cuidado com isso. Porque a gente tem sim uma felicidade e a gratidão é o primeiro passo para isso. Mas tem dia que é difícil. Eu sei que tem dia que é fácil, tem dia que não é tão fácil. Mas se a gente exercer a gratidão, a gente vai conseguir já começar a dar passos no rumo do amor, da felicidade. Sabe qual é a dificuldade às vezes? É a gente achar-se capaz, a gente achar que pode. E sabe onde a gente encontra essas respostas? Olhando para nós, percebendo de fato qual armadilhas, volto na armadilha, nós temos criado para se sabotar. Se temos um vício, o que a gente faz? Evita, não quer parar? Vou contar algo para vocês para poder encerrar. Gente, eu parei de fumar em 96. Eu tinha 21 anos. Olha isso. Outro dia eu trabalho com doce, tá? Então, é um pote de doce. O cliente me devolveu uns potes. E eu faço o que antes? Eu higienizo com álcool antes de reutilizar, se tiver bom. Aquilo lá caiu no chão. Eu acho que ele tinha posto fumo lá, mas aquilo subiu aqui, encheu minha boca d'água. O que eu fiz? Água. Passou e nunca mais deu. Então a gente tem que saber que nós temos defeitos que a gente vence. Tem defeitos que a gente continua lutando contra eles, mesmo sem praticá-los. Não é porque deixou de fumar em 96, nunca mais pôs um cigarro na boca, que não é viciado. A maledicência, desculpa, gente, é a mesma coisa, tá? Eu sei que não é para vocês, isso é para mim, mas é a mesma coisa. A gente vicia em falar, vicia em reclamar, vicia em fazer tudo isso. Mas se a gente começar a orar, a internalizar o sentimento, a sentir de fato os textos, me permitam, dá licença, as leituras que surgem com amor, porque não vem aqui só palavras, não são só palavras, são energia, são sentimento que embriaga, que envolve, que elucida, que esclarece, que ilumina a nossa mente. É assim os textos que a gente lê. Ou ilumina, ou fica meio turvo, não é?
de acordo com o que a gente lê. Então, que a gente consiga encher nosso caminho de luzes ao longo da estrada. Para quando a gente se encontrar, porque a gente vai se encontrar de novo, né? Que a gente consiga estar bem, que consigamos estar felizes, pelo menos grato. E com muito orgulho de quem somos e de quem estamos trabalhando para ser. Porque a cada dia nós trabalhamos para ser o ser humano que nós queremos. Que Jesus ilumine, proteja e abençoe o coração de todos. Um forte abraço, viu, gente? Vamos, nesse momento, agradecidos ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, partindo para o encerramento dos trabalhos de palestra desta noite, pedindo ao Mestre que nos cubra com seu manto de luz, de amor, que nos proteja, aos nossos mentores, que fiquem ao nosso lado, que possa nos lembrar de tomar a água, de fortalecer a nossa fé, de buscarmos no Evangelho as respostas para aquilo que precisamos e que, Senhor, que possamos ter paciência para com o outro, prestar atenção no nosso próximo e que possamos nos empenhar para cumprir a missão que nos foi dirigida. Que possamos agora, aliados à espiritualidade, partirmos para os trabalhos de passe e que ao sairmos possamos compartilhar com os nossos familiares um pouco daquilo que aqui recebemos. Obrigada, Mestre Jesus.